A ação é a integral no tempo da Lagrangiana. Então a ação é igual a esta integral no tempo da integral espacial da densidade lagrangiana, que é uma função de φ, dφ dt, dφ dx, xt. Tá certo? Agora, vamos admitir, então, a validade do princípio de Hamilton e vamos ver como ficam as equações de movimento desse campo, ou as equações de campo, como se costuma dizer, decorrentes da validade do princípio de Hamilton. O princípio de Hamilton é ΔS igual a zero. Então, as equações que governam esse campo φ, a dinâmica desse campo φ, nós estamos postulando que são resultantes do princípio de Hamilton. Tá? Mas veja bem, é bom nós também aproveitarmos o que nós já sabemos em relação a sistemas com número finito de graus de liberdade, para ver quais são as restrições naturais que devem ser impostas às variações de φ nesse princípio variacional. Nós vimos lá na formulação lagrangiana para sistemas com número finito de graus de liberdade que as variações das coordenadas têm que ser zero nos extremos temporais. Então vamos ver aqui, ó, quais devem ser as condições sobre a variação de φ. Variações nulas nos extremos temporais claramente significa ΔΦ de x T1 igual a ΔΦ de x T2 igual a zero. Lembrem-se de que isso aqui é análogo a ΔQK T1 igual ΔQK de T2 igual a zero. Tá? O x faz papel do índice K. Então, para qualquer valor do índice, o ΔQK tem que ser zero em T1 e em T2. É o que está dito aqui. Para qualquer valor de x, que corresponde ao índice K, ΔΦ tem que ser zero nos instantes T1 e T2. Mas há uma imposição adicional que não aparece no caso de um sistema com número finito de graus de liberdade, que é sugerida pelo problema da corda vibrante. Vamos olhar aqui de novo como protótipo, né? O problema da corda vibrante, com extremos fixos em 0 em L. A condição de extremos fixos significa exatamente que as variações que podem ser permitidas ao φ têm que se anular nas extremidades. Então nós vamos impor a condição adicional de que ΔΦ no extremo inferior de integração espacial em qualquer t é igual a zero, assim como a variação no outro extremo espacial para qualquer t. Então, aqui no caso, há uma condição que restringe as variações tanto na fronteira temporal da região de integração, quanto na fronteira espacial da região de integração.
Tá bom? As variações são nulas na fronteira de ambas as regiões de integração, a região temporal e a região espacial. Admitindo essas condições, vamos ver quais são as equações, ou a equação, melhor dizendo, que decorre do princípio de Hamilton para essa função φ, para o campo φ. É bom voltar a usar a notação φ ponto e φ', por razões de simplicidade e economia. Então nós temos o seguinte, ó. Vamos calcular a variação da ação. O que é variado aqui é o campo φ, né? O φ é variado para φ mais ΔΦ sob essas restrições. Então a variação da ação é integral de T1 até T2, integral de x1 até x2, da derivada de L em relação a φ, variação do φ, mas quando nós variamos o φ, nós variamos φ ponto e φ'. Então há uma contribuição, derivada parcial de L em relação a φ ponto, delta φ ponto, e mais a derivada parcial de L em relação a φ', variação de φ'. Agora, notem o seguinte. Variação de φ ponto é a mesma coisa que a derivada parcial em relação a t de ΔΦ. E variação de φ' é a mesma coisa que a derivada em relação a x da variação de φ. Isso decorre da definição de variação, tá? Só um lembrete aqui, ó. Como é que se define variação de φ? Nós passamos de φ de xt para um φ barra de xt, acrescentando a φ de xt um epsilon eta de xt. Isso aqui, por definição, é o que se chama ΔΦ de xt. Se nós tomarmos a derivada em relação ao tempo, coloca esse ponto aqui, vai aparecer um ponto aqui. Isso, por definição, é ΔΦ ponto. Mas é a mesma coisa que a derivada parcial em relação a t de epsilon eta, ou seja, derivada parcial em relação a t de ΔΦ. Tá? Então essas variações, elas comutam com as derivadas espaciais e temporais. Por causa disso, nós podemos fazer integrações por partes no termo que contém ΔΦ ponto e no termo que contém ΔΦ', para dar fim nesses ΔΦ ponto e ΔΦ' e fazer aparecer ΔΦ. Então aqui, ó, rapidamente, é exatamente o mesmo tipo de método que foi usado no princípio de Hamilton, usual para sistemas com número finitos de graus de liberdade. Por exemplo, vamos olhar para essa integral, a terceira integral, né? A integral que tem ΔΦ'. Então nós temos integral de T1 até T2, integral, no lugar de ΔΦ', vamos escrever isso aqui. Então, no que se refere à variável x, essa integral é do tipo u/dv. Então, isto dá uv, ou seja, derivada de L em relação a φ', vezes ΔΦ, entre os limites
menos a integral de x1 até x2 de V, que é o ΔΦ, du, que é o d dx disso, vezes dx. Este termo aqui é zero por causa dessas condições nos extremos. Então, a integral que contém ΔΦ' é reexpressa em termos de uma integral cujo integrando é proporcional a ΔΦ. E nós podemos fazer a mesma coisa com a integral desse termo aqui. Basta nós invertermos a ordem de integração aqui. Não há problema com essa mudança de ordem de integração se essas funções aqui, se o L, né, como função de suas variáveis, e todas as funções envolvidas aqui têm derivadas, têm continuidade e derivadas com a continuidade de ordem suficiente. Então, aquele outro termo, integral de T1 até T2, dt integral em dx de x1 até x2, de d ronde L, d ronde φ ponto, delta φ ponto, nós escrevemos como, deixamos para integrar por último na variável x, e integramos primeiro na variável t, e fazemos a mesma coisa, fazendo a integração por partes. O primeiro termo da derivada de L em relação a φ ponto, delta φ, de T1 até T2, menos integral em dt, de derivada parcial em relação a t, de d ronde L e d ronde φ ponto. Esse termo é zero, pelas condições impostas à variação. Invertendo a ordem de integração novamente, isso é menos integral em dt, integral em dx. Vou parar de escrever os limites, porque são sempre esses mesmos. Portanto, substituindo, né, esta segunda integral por essa aqui, e a terceira integral, e a segunda por esse resultado aqui, resulta que ΔS, que deve ser zero, é a integral de T1 até T2 de derivada de L em relação a φ menos derivada parcial de T da derivada parcial de L em relação a φ ponto menos derivada parcial em relação a x da derivada de L em relação a φ', tudo multiplicado por ΔΦ tem que ser zero. Com ΔΦ arbitrário. Como ΔΦ é arbitrário, o coeficiente que o multiplica tem que ser igual a zero, tá? Temos a seguinte equação de Lagrange para o campo φ. Esta é a equação de Lagrange para um campo φ unidimensional, em uma dimensão espacial. Tá bom? Então, dada uma densidade lagrangiana, é comum, eu vou já alertando vocês, né? Como a quantidade que é a mais fundamental na teoria clássica de campos é a densidade lagrangiana, costuma se chamar a densidade lagrangiana de lagrangiana, simplesmente. É um certo abuso de linguagem, mas é um abuso de linguagem bastante frequente. Então, provavelmente eu vou chamar a densidade lagrangiana mais vezes de lagrangiana do que de densidade lagrangiana, tá? Se nós conhecermos, então, a densidade lagrangiana como função
de φ ponto e φ', a equação que governa este campo pode ser escrita explicitamente, fazendo as devidas substituições aqui.